Existe um personagem na Bíblia que o mundo inteiro aprendeu a odiar. Ele é chamado de traidor, o homem que entregou o Cristo. Mas, e se tudo o que disseram sobre ele está completamente errado? E se Judas não for o vilão da história, mas o verdadeiro revelador de Cristo? Nesta palestra extraordinária de Neville Goddard, somos levados a uma interpretação chocante das Escrituras. Judas não traiu Jesus. Ele revelou quem Jesus realmente é. E ainda mais surpreendente, esse drama bíblico não aconteceu apenas há 2000 anos. Ele acontece dentro de você. Porque, segundo o próprio Neville Goddard, Cristo não é um homem externo. Cristo é a sua própria imaginação divina. Prepare-se para descobrir por que Judas é chamado de porta, por que ele beija aquele que revela, e como esse personagem misterioso pode ser a chave para o despertar de Deus dentro do homem. Judas, aquele que nas Escrituras é o mais condenado, é o verdadeiro revelador de Cristo. Nós o chamamos de Judas, mas Judas e Judá são a mesma pessoa. Na perspectiva bíblica, o nome de um homem revela seu caráter. O pleno significado do nome só é compreendido quando se manifesta naquele que é o Verbo encarnado. Esta noite, abordaremos o nome Judas, que se escreve Yod-He-Vav Dalet-He. O nome divino Senhor é Yod-He-Vav-He, chamado Eu Sou. Assim, temos o nome divino Eu Sou com a letra Dalet inserida. Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico, carrega o símbolo de uma porta. Portanto, a figura central do Novo Testamento declara: Eu sou a porta. Judas é chamado de traidor do Senhor Jesus Cristo. O dicionário define a palavra trair como revelar, tornar conhecido ou entregar nas mãos do inimigo. Jesus Cristo é chamado de Palavra de Deus, e essa palavra é a verdade. Portanto, aquele que revela, trai, a verdade é Judas, e aqueles que não entendem se afastam de sua mensagem. Eles são o inimigo, embora não o saibam. Quem poderia revelar o segredo de Deus senão o próprio Deus? Quem poderia revelar seus pensamentos secretos senão você mesmo? Eu poderia lhe confiar certos aspectos da minha vida, mas ninguém jamais poderá conhecer meus pensamentos senão eu mesmo. Portanto, se alguém revela Cristo como o Senhor, esse alguém deve ser o próprio Deus. Aquele que mergulha comigo no prato. Quem poderia mergulhar comigo senão eu mesmo? A palavra de Deus está plantada em cada ser, e todos os golpes da vida agitam e impulsionam a palavra, fazendo-a criar raízes e começar a se revelar. Então, o drama, narrado inicialmente no Antigo Testamento e explicado no Novo como a vida de Jesus Cristo, se desenrola, e você, um indivíduo, assume o papel principal. Você é aquilo que está sendo revelado a si mesmo. Agora, permitam-me compartilhar uma experiência que vivi no dia 10 de outubro de 1966. Eu estava em uma sala, digamos, de 9 metros quadrados, ensinando a palavra de Deus a 12 homens. Estávamos todos vestidos com túnicas antigas e sentados no chão. De repente, um homem se levantou e saiu rapidamente da sala. Ao sair pela porta, eu sabia que ele contaria às autoridades o que tinha ouvido. Então, um homem alto e bonito, com cerca de 40 anos e 1,93 metros de altura, elegantemente vestido com túnicas caras, entrou. Todos nos levantamos e ficamos completamente imóveis enquanto ele entrava. Caminhando em linha reta até o fundo da sala, ele virou em um ângulo reto e caminhou até o outro lado, virou em um ângulo reto e caminhou até o centro, virou-se e aproximou-se de mim. Então, ele cravou uma estaca de madeira no meu ombro e, pegando um instrumento afiado, com um movimento circular, cortou a manga da minha túnica, arrancou-a e a descartou. Estendendo os braços em forma de cruz, ele me abraçou, beijou-me no lado direito do pescoço, enquanto eu o beijava no lado direito do pescoço dele. Enquanto nos abraçávamos e a cena começava a se dissipar, vi a manga descartada. Era um azul profundo. Agora, permitam-me abordar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, versículos 41 a 45. A imaginação fala, dizendo: Chegou a hora. Notem que tudo está no tempo certo. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
Levantem-se, vamos. Vejam, o meu traidor está chegando. Então, o evangelista fala daquele que entra, dizendo: o traidor lhes deu um sinal, e aquele a quem ele beijar é o homem, agarrem-no e levem-no para fora em segurança. Em seguida, vem o final, com a repetição da história do traidor, começando com as palavras: chegou a minha hora. Esta verdadeira história se desenrola no homem, pois cada homem tem a palavra sepultada em si. Um dia, essa palavra germinará e se expandirá na árvore da vida. Judas não foi quem partiu para contar o que ouvirá. Judas é o revelador. Ninguém sabia quem era o traidor, apenas que ele deveria entrar rapidamente, ir direto àquele que estava sendo revelado e beijá-lo. Caminhando tão rápido quanto um soldado em marcha veloz, Judas me abraçou, chamou-me de mestre e me revelou como aquele que detém a autoridade, cumprindo os capítulos 22 e 53 de Isaías. Cravando a estaca em meu ombro, recebi autoridade completa sobre todos os habitantes de Jerusalém e do mundo até o fim, quando a estaca cairá e serei aliviado de seu fardo. A pergunta é feita no capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Neste mundo, o braço direito é simbolizado na missa, pois a comunhão deve ser tomada com a mão direita, nunca com a esquerda. Esses homens descem, vestidos com seus trajes ecumênicos, com um pano no braço direito. Havia um cardeal aqui que desenvolveu uma espécie de trombose no braço direito e, quando o amputaram, ele recebeu permissão especial do Papa para celebrar a missa com a mão esquerda. Tudo isso é simbolismo neste nível, e num nível superior, a manga é cortada para revelar o braço do Senhor. Agora, chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que se afastam da revelação da verdade de que a imaginação humana é Deus. Esta noite, 1 bilhão de pessoas que dizem crer em Cristo se afastarão da ideia de que sua imaginação humana é Deus, sem saber que são pecadoras, inimigas da verdade, pois o verdadeiro Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, manifestados no homem como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Aqueles que não aceitam a verdade, mas veem apenas a sua encarnação, o destruiriam, mas aquele que reconheceu a personificação da verdade o acolhe de braços abertos. A palavra Judas significa celebrar a mão do poder, reverenciar, adorar com a mão estendida. Foi exatamente isso que ele fez, estendeu as mãos para mim. Ele era o celebrante conduzindo a Eucaristia, colocando sobre os ombros aquilo que formaria o fardo de Israel, estendeu os braços, me abraçou e me traiu com um beijo. Judas é aquele que te revela a ti mesmo. Portanto, os personagens bíblicos só são conhecidos quando se manifestam em ti, que és o Verbo feito carne. O mundo inteiro, interpretando mal a história, condena aquele que a revela, e qualquer um que revele essa verdade é condenado. Mas Judas, o revelador da verdade bíblica, está em você, e quando você alcançar um certo ponto, como uma árvore que dá frutos, ele se manifestará. Judas só é conhecido em toda a sua importância quando se manifesta em você, o homem que é o Verbo encarnado. Permitam-me agora compartilhar a experiência de uma senhora que está experimentando o poder da era vindoura. Ela disse: certa tarde, em maio de 1965, eu estava deitada no chão com os olhos fechados, afirmando que poderia sair do meu corpo se quisesse. De repente, me vi diante de uma paisagem campestre, com uma carruagem puxada por cavalos à minha esquerda, trazendo 2 pessoas. A estrada não era pavimentada, mas a poeira não se levantava. Era ladeada por árvores que pareciam estar em movimento, mas imóveis. Senhoras com saias até os tornozelos e homens trajando roupas de época estavam de pé à minha direita, 3 a 3, todos de frente para a carruagem. Tudo parecia estar em movimento, mas perfeitamente imóvel. Então, intuitivamente, soube que minha presença os tornava inativos e que, quando eu partisse, eles voltariam a se animar. Instantaneamente, voltei ao chão e, sabendo que estivera ali apenas um segundo antes, completamente desperta e consciente, perguntei a mim mesma: onde eu estava? E uma voz interior respondeu: Paris, 1778. Permita-me dizer-lhe, este mundo é uma peça teatral.
Como no primeiro ato de qualquer peça, nada desaparece, mas é reencenado repetidamente. O homem, totalmente alheio ao fato de que o mundo é uma peça teatral e as vestes datadas, anima um período de tempo até que a palavra de Deus, sepultada, irrompe e ele nasça do alto. Essa palavra que habita em você precisa nascer do alto para que você herde o reino de Deus. E quando isso acontecer, você descobrirá que este mundo, que parece tão vivo, está morto. Aqueles que estão tendo essas experiências estão experimentando a era vindoura, quando, um a um, seremos todos unidos em um único ser que é Deus. Um ser sepultou em tudo. Seu ser sepultado, contendo seu plano de salvação, é chamado de Verbo. Ora, as palavras Judá, Judas e judeu são uma só nas Escrituras e significam a mão criadora de Deus. A palavra começa com a letra Yod, que significa a mão, depois vem ele, Val, e na palavra Judas, acrescentasse um Dalet, uma porta. Não nos foi dito: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Você só pode entrar por uma única porta. É por esta porta da consciência que ele entra e o abraça. Ele o trai, revelando a si mesmo como o ser sobre cujo ombro estão pregadas a responsabilidade e a autoridade de muitos. Cada um de nós exerce o direito de girar essa roda da recorrência, ao percorrer a mesma cena repetidas vezes. Esta senhora presenciou uma cena no ano de 1778. Eu já entrei em cenas tão sólidas e reais quanto esta sala, sabendo que, se eu congelasse uma atividade em minha imaginação, tudo pararia. Já entrei em um restaurante e, observando as pessoas sendo servidas, contive uma atividade dentro de mim e tudo se aquietou. Ao liberá-la, tudo continua como planejado. O mundo é uma peça que já foi escrita. Os atores são meros figurantes no palco, mas, ao se deixar levar pela ação, você chora e ri, pois, envolvido nas emoções dos atos que se desenrolam, você não percebe que é apenas uma peça. A imaginação está sepultada em seu jogo predeterminado, do qual nasce e morre repetidamente até que a palavra sepultada com ela desperte. Esse é o despertar de Deus e a sua libertação do jogo, como nos é dito nos Salmos. Ao Senhor Deus pertence a minha redenção da morte. Deus não o redime de fora, pois cada personagem das Escrituras está dentro de você. Todas as coisas existem na imaginação humana, que é o corpo divino. A palavra de Deus, que estava com Deus e é Deus, é a peça. São as experiências deste mundo que a agitam e a colocam em movimento para que Deus desperte e, à medida que isso acontece, todos os personagens das Escrituras entram em cena para desempenhar seus papéis. Judas parece trair o Filho do Homem, mas o Filho do Homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é um com Deus. Judas revela que você, o Filho do Homem, é um com Deus Pai. Então, ele o entrega nas mãos do inimigo, pois você é compelido a contar sua experiência e aqueles que a ouvem recuarão, pois sabem que não é verdade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles atacam porque não sabem que a revelação de Deus se desdobra de dentro. Teste sua maravilhosa imaginação humana esta noite e acredite na realidade de Cristo, seu poder criativo. Acredite que todas as coisas são possíveis para Ele. Imagine o estado que você deseja expressar neste mundo e, enquanto realiza suas atividades, verá como isso se concretizará rapidamente. Então, um dia, as Escrituras se revelarão em você, colocando-o no papel principal, mas, nesse ínterim, você é livre para escolher o que quiser ser ou fazer. Você já viu Hamlet? Eu já vi talvez uma dúzia de vezes, com diferentes atores interpretando o papel, e nenhum deles interpreta Hamlet da mesma forma. Cada um difere em suas interpretações, o que é um privilégio para eles. E assim é com o papel que você está interpretando agora. Você pode mudá-lo e interpretá-lo de forma diferente se desejar, mas você não sairá da estrutura de Deus, porque a estrutura dele está dentro de você. A peça dele se desenrolará em você, pois a parte externa não importa realmente, ela simplesmente continua para sempre. A cena que esta senhora presenciou em 1778 em Paris permanece para sempre como parte da peça. Quando eu me desfizer desta vestimenta e ela for queimada, a vestimenta desaparecerá, mas você não poderá destruir o intervalo em que ela existiu nesta terra.
Alguém se deparará com uma cena neste período, reanimará a personagem e a interpretará, ou a silenciará, como fez minha amiga, e contemplará a cena. Este fragmento de tempo jamais se extingue, mas o Evangelho, a palavra de Deus, está sepultado em todos os que estão presentes na cena. E a palavra de Deus se revelará lentamente em você, pois o seu eu imortal não pode morrer. Você não pode entrar na morte eterna naquilo que não pode morrer, e o seu eu imortal é a imaginação humana. Não me importa o que você faça com o corpo que veste. Você pode apagá-lo, dissolvê-lo ou transformá-lo em cinzas, mas ele não pode morrer. Eu sou o Deus dos vivos, não dos mortos, e tudo que parece morrer, na verdade, não morre, mas permanece para sempre, sempre e sempre. Blake, em suas visões do juízo final, disse tão belamente: a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. O mundo e tudo o que nele existe existem, mas sepultado no mundo está o próprio Deus. Esse foi o seu ato de misericórdia. E quando ele se liberta dessa escravidão à decadência, ele se expande para além do que era quando se sepultou em nós. No 6º capítulo de João, somos informados de que é da vontade do nosso Pai que nada se perca de tudo o que Ele nos deu, mas que tudo seja ressuscitado no último dia. O que Deus nos deu? Cada personagem das Escrituras. E vocês os ressuscitarão a todos no último dia, porque o Deus infinito está sepultado em vocês. Reflita sobre as minhas palavras, pois estou lhe contando o que sei por experiência própria. Posso ver tudo se desenrolar em minha mente. Em minha visão, estávamos todos sentados no chão quando a autoridade entrou pela porta. Levantem-se, vamos. Vejam, meu traidor está próximo. Levantamo-nos e ficamos em posição de sentido enquanto o símbolo da autoridade atravessava a sala. Ali estava o próprio Deus transferindo poder àquele que ele trai com um beijo. O mundo condenou um homem chamado Judas, mas ele é o personagem eterno que revela Deus no homem em quem Deus caiu. Então, voltando a Blake. Por que estamos aqui tremendo, clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Retorne ao seu eu interior, em quem Deus habita, e as Escrituras se revelarão em você. Quando Pilatos perguntou: de onde você vem? E Jesus não respondeu, Pilatos continuou: você não quer falar comigo? Não sabe que tenho poder para libertá-lo e poder para crucificá-lo? Então Jesus disse: você não teria poder algum sobre mim se não lhe fosse dado do alto, portanto, aquele que me entregou em suas mãos tem pecado maior. Este mundo é uma peça teatral e você nada pode fazer, a menos que faça parte dessa peça criada do alto. Em seu estado de cegueira, você pensa que tem o poder de libertar ou crucificar, mas nada pode fazer se esse poder não lhe for dado de dentro. Você precisa nascer do alto para receber esse mesmo poder. Só então você conhecerá o poder de dominar a peça que se repete incessantemente, embora tudo aconteça dentro de você. Do começo ao fim, a história das Escrituras é verdadeira. Cada palavra se cumpriu em mim, e ainda assim sou a mesma pessoa que era quando criança, chamada Neville. Minha mãe continua tão querida para mim quanto meu pai. Eles partiram deste mundo, mas não para mim. Meus irmãos, minha irmã e meus amigos, minha esposa, minha filha e meu filho são tão preciosos para mim quanto sempre foram, portanto, não sou uma pessoa diferente por causa das minhas experiências. Vivenciei tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras, e ainda assim não houve perda de identidade. Sei por experiência própria que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, onde todas as coisas existem. Enterrada em você, a imaginação humana se desdobra à medida que as Escrituras se cumprem em você. Sem saber que você é a imaginação humana, você imagina todo tipo de coisa e causa os golpes da vida. Relutante em aplicar sua imaginação, você, como inimigo de Cristo, recua diante do que estou lhe dizendo. Você prefere ir à igreja, acender sua vela na missa e pensar que isso basta. Recebo cartas de pessoas que acreditam que faço esta afirmação, sou um demônio. Mas sei que um dia elas despertarão e tudo o que fizeram será esquecido e jamais será lembrado novamente.
Elas fazem e dizem essas coisas porque estão lutando consigo mesmas. Incapazes de acreditar que sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus, elas são o pecador que está errando o alvo na vida, o pecador a quem Judas trai Cristo. Diga aos pecadores do mundo que a causa dos fenômenos da vida está neles, e eles se ressentirão disso, pois não conseguem acreditar que Deus está neles como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Não conseguem acreditar que o único Deus nos amou tanto que se fez como nós para que pudéssemos ser como Ele. Incapazes de aceitar a verdade, tentarão destruir aquele que a revela. É por isso que lhe foi dito: levem-no para um lugar seguro. Os violentos simplesmente abandonam o seu mundo. Partem porque não conseguem aceitar a verdade. Quando a verdade for revelada, a maioria não acreditará, pois não é o que esperam. Estão buscando um Deus externo para libertá-los, mas ele não existe. Não sigam nenhum ser externo, e isso vale para todos os mestres, todos os papas, todos os governos, tudo. No instante em que você acreditar que alguém externo a você é seu grande líder, ele o escravizará, como nos é dito no primeiro capítulo do livro de Samuel. Encontre Deus dentro de si ou jamais o encontrará. E quando o encontrar, as Escrituras se revelarão em você. Você se encontrará em um quarto, vestido com vestes do mundo antigo. Então Judas aparecerá e o trairá com um beijo. Mas você não será crucificado. A crucificação acabou, só a ressurreição. Um após o outro, todos estão sendo ressuscitados. No Novo Testamento, Judas é o único que tira a própria vida. Outro caso é sugerido no 10º capítulo de João, onde Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para ressuscitá-la, pois eu e o Pai somos um. Portanto, ninguém pode tirar a sua vida, mas Judas tira a própria vida, sabendo: se eu não morrer, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Amarás alguém que não morreu por ti, ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E se Deus não se dá a si mesmo ao homem, o homem não pode existir, por isso, Deus morreu. William Blake. Porque Deus é a sua própria palavra, que está presente em tudo e contém o seu plano de salvação, ele morreu e atingiu o limite da contração para que você pudesse viver. Revelando-se a si mesmo na condição de Judas, ele se expande à medida que a história de Jesus se desenrola dentro de você, o indivíduo em quem a semente germina. Todos vivenciarão essa mesma história e ninguém se perderá. Você não pode perder Judas. O mundo pensa que ele era o filho da perdição, como nos é dito no capítulo 17 de João. De tudo que me deste, nada perdi, a não ser o filho da perdição, mas filho da perdição significa a crença na perda. Posso viajar no tempo esta noite para o ano 2000 e ver isso acontecendo agora, ou posso voltar para o ano de 1778, como meu amigo fez, então sei que nada está perdido. Sei também que neste nosso mundo fabuloso existe algo em nós que desperta e nos mostra que somos Deus Pai. No capítulo 17 de João, Deus é chamado de Pai Santo, dizendo: Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Guarda-os no nome do Pai Santo para que sejam um, assim como nós somos um. O nome Pai não é dado a você apenas como um nome, mas como uma identidade. Quando o Filho unigênito de Deus te chama de Pai, sua verdadeira paternidade é revelada. Então, aquele que veio a mim virá a você. Ele cravará a estaca no seu ombro e cortará a sua manga para revelar o braço do poder. E você dirá: quem crerá no meu relato? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então você o anunciará, porque não conseguirá conter o impulso. Se eu disser que não mencionarei mais o seu nome, há dentro de mim um fogo ardente, como que nos meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não consigo. Não consigo conter o impulso de falar sobre isso enquanto ainda estiver vestido com a roupa da carne, porque sei que é a verdade. Então eu a conto, e alguns creem, enquanto outros não. Quando isso acontecer com você, não se surpreenda se ninguém em sua família demonstrar interesse em suas experiências. Eles simplesmente não têm fome da palavra de Deus.
Mas chegará o tempo em que a fome os dominará, não por pão ou água, mas por ouvir a palavra de Deus. Quando a fome chegar, a semente estará prestes a germinar, mas até lá, eles preferem os conceitos ortodoxos de Deus. Judas, portanto, o personagem mais difamado do Novo Testamento. Ele foi o único que tirou a própria vida. No Antigo Testamento, Saul também tirou a própria vida, assim como outros 3, mas nenhum foi condenado porque o próprio Senhor disse: Eu tiro a minha vida, ninguém a tira de mim. Assim, apesar do que as igrejas ensinam, não há condenação para quem tira a própria vida. No princípio, Deus o cometeu, dizendo: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Tirar a própria vida, para se tornar como você é. No fim, você tirará a própria vida, para ser como ele é. Agora, vamos entrar no silêncio.